Bom, irmãos, esse é o nosso segundo encontro aqui do nosso grupo de estudo da pós em sistemática, do seminário de Jonathan Edwards, para quem vai assistir depois, né? E eu pensei em trazer uma reflexão para nós, deixa eu só permitir o pessoal entrar aqui, sobre as relações das áreas da teologia. E eu escolhi duas áreas que parecem bem distantes, que são os estudos do Antigo Testamento e a teologia sistemática. Nesse ensaio que eu preparei essa semana para nós, eu coloquei Provérbios 8 como estudo de caso aí para a gente pensar em como essas duas áreas do conhecimento elas podem e elas devem, na verdade, dialogar, tá bom? É, por que, pessoal, que eu pensei nisso para nós? Vocês estão fazendo pós em teologia sistemática, né? De certa forma, a teologia sistemática ela é a rainha da teologia, das áreas da teologia. E, portanto, o teólogo sistemático, ele precisa ter um bom domínio de todas as áreas da teologia. Antigo Testamento, Novo Testamento, a relação dos dois na teologia bíblica, né? Teologia histórica, teologia filosófica, de preferência ter um bom conhecimento de filosofia, da história da filosofia também, e é pano para manga, né? Quando você tem um teólogo sistemático que só lê teologia sistemática, você tem uma defasagem muito grande no aprendizado dele, né? Dessa pessoa que está especializando só em sistemática e lendo só as sistemáticas, né? Porque ele não vai conseguir argumentar biblicamente a posição dele. Então, essa teologia sistemática que não dialoga com as outras áreas num nível assim decente, digamos assim, vai acabar fazendo talvez um monte de texto prova, versículo fora de contexto, apenas para afirmar alguma ideia prévia aí na teologia, né? Então, nós como estudantes da teologia sistemática, a gente precisa conhecer o máximo possível, o máximo que cada um na sua realidade concreta venha a conseguir, né? Das outras áreas da teologia. E essas duas áreas, o Antigo Testamento e a teologia sistemática, elas parecem muito distantes no sentido acadêmico da coisa. Porque o Antigo Testamento está lidando com a primeira parte do cânon, né? Você tem toda uma gama de estudiosos aí, né? E a teologia sistemática está na outra ponta, está no final do processo, né? Então uma está no começo do processo teológico e outra está no final. E academicamente, o diálogo entre as duas é muito pouco, quase nada. Os artigos e as obras que lidam com a relação do Antigo Testamento com o Novo, com a teologia sistemática, é muito pouco mesmo, assim. E a gente sofre, eu não vou ler todo o artigo, eu só vou ler algumas partes, mas a gente sofre, pessoal, com um mal da super especialização, que eu acabei apontando no meu texto também. O que é esse mal da super especialização? A especialização, ela é algo bom e é algo necessário. A gente precisa se especializar, a gente precisa ter especialistas nas diversas áreas aí do saber, mas o que acontece é que a super especialização, ou seja, você só conseguir falar de um recorte muito pequeno de uma sub-área dentro de uma área, é uma coisa assim reducionista. É claro que Deus às vezes vai chamar alguém para ser um super especialista em alguma coisa, né? Mas a gente precisa conseguir. Vamos supor, Deus me chamou para me especializar muito numa pequena parte aí da teologia, né? Mas você precisa conseguir dialogar com as outras partes, pelo menos algum nível decente, né? O que acontece hoje na academia? Deixa eu inventar um caso aqui para vocês. Meu nome é Fulano, eu fiz meu doutorado em Antigo Testamento, mas a minha pesquisa gira em torno, por exemplo, do Salmo primeiro, né? Então, mas o que você me diz sobre o livro de Jó, por exemplo? A pessoa fala assim, eu não sei nada sobre Jó, eu não tenho uma opinião sobre Jó. Eu fiz meu doutorado no livro dos Salmos, né? E o que você me diz então, do Salmo de número 2, do Salmo segundo, né? Olha, não sei. A minha pesquisa ela gira em torno do Salmo primeiro, então eu consigo falar com propriedade só sobre o Salmo primeiro. Vocês estão percebendo que isso é um reducionismo muito grande? É um recorte
tão grande que o problema não é o recorte em si, o problema é não conseguir dialogar com outras partes aí da Bíblia, porque a Bíblia toda está conectada. Então, se você falar, não, eu só sei falar dessa parte da Bíblia, não sei falar do resto, quer dizer que você não fez o trabalho ainda de ligar aquela passagem com o todo da Bíblia. Tudo bem? Então, esse meu ensaio é uma tentativa de ajudar a construir essas pontes entre as disciplinas de teologia, de forma a gente não cair nessa super especialização. Bem, agora, não se enganem. Hoje em dia, a quantidade de informação e de obras que a gente tem sobre determinado assunto, ela é tão grande que é impossível você, por exemplo, vamos supor, eu falo assim, professor William, eu quero ser um especialista no livro de Jeremias. É impossível você ler toda a bibliografia que escreveram sobre Jeremias aí, durante esses séculos aí. Tanto a nível de livro, quanto a nível de artigo, é muito grande. Isso se aplica a todas as áreas aí, todos os livros da Bíblia, tá? Então, para você ser um super especialista, você vai ter que ler tudo que já escreveram sobre aquele recorte que você está fazendo, né? E a quantidade é tão imensa de informação que é praticamente impossível assim você conseguir dar conta de tudo. Então existem algumas bandeiras aí vermelhas levantadas, aí, alguns sinais amarelos para a gente parar e pensar, ok, o que eu preciso ler de relevante sobre essa área? Vamos supor, eu sou de teologia histórica, mas eu quero ler um pouco sobre o Novo Testamento. Mas eu quero ler um pouco sobre, por exemplo, a carta aos Romanos de uma forma mais acadêmica. A quantidade de livros que tem sobre Romanos é tão grande que eu vou precisar fazer seleções, né, do material mais proveitoso, mais relevante para aquela minha pesquisa sobre Romanos, por exemplo. Então, o meu diálogo aqui não é leiam tudo sobre o Antigo Testamento e tudo sobre teologia sistemática, porque não dá, mas é tentar fazer, pelo menos o diálogo, a gente tenta fazer aqui. Tá bom? Alguma dúvida sobre essa parte, essa introduçãozinha? Algum comentário? Vocês podem me interromper também, tá, gente? Até então, tudo ok. Beleza, Vinícius. Então, olha só. Como que eu preparei o nosso textinho aqui? Eu vou fazer um breve panorama sobre os estudos do Antigo Testamento e como ele se separou da teologia sistemática. E depois nós vamos ver como essas duas disciplinas se diferem. E aí nós vamos ver como as duas disciplinas, o estudo do Antigo Testamento e a teologia sistemática, interpretam Provérbios 8, especialmente ali a parte da sabedoria, né? E depois a gente vai tentar fazer uma conclusão, como criar um diálogo proveitoso entre essas duas disciplinas. Tudo bem? Então vamos lá, separados desde o ventre, um breve panorama histórico. O estudo do Antigo Testamento e da teologia bíblica em si, pessoal, tem a sua data de nascimento, assim, formal, com o Johann Philips Gabler, mas vamos chamar ele de Gabler por preguiça fonética, tá? No dia 30 de março de 1787, na Universidade de Altdorf, na Alemanha. Então, o Gabler, ele acaba, com essa palestra, ele inaugura a disciplina formal da teologia bíblica. William, mas não existia teologia bíblica antes? Existia, mas não nessa conceituação formal acadêmica como uma disciplina. Tudo bem? Então, teologia bíblica não é a minha teologia é de acordo com a Bíblia, a sua teologia é herética. A teologia bíblica é uma área da teologia que vai estudar aí o desenvolvimento da própria Bíblia, de doutrinas dentro da Bíblia ou da própria Bíblia como um todo, levando em conta os aspectos históricos, aí, o contexto histórico e literário da palavra de Deus. Tá? E aí o Gabriel ele vai fazer essa palestra lá na Alemanha, no final do século XVIII, falando que a gente precisa separar, então, a dogmática e a teologia bíblica como duas matérias dentro da teologia que precisam ter o seu domínio próprio. Né? Antes do Gabler, o Jonathan Edwards, ele esboçou ali, ficou de forma incompleta porque ele faleceu, uma teologia bíblica, uma história da redenção ali dentro da Bíblia. E antes de Jonathan Edwards, o Joe Owen, que é o principal teólogo do século XVII, ele também tentou fazer
uma espécie de teologia bíblica. Se eu não me engano, o nome original é Theologomena Pantodapa, né, um apanhado geral do que a Bíblia fala, teologicamente falando, né? Mas, e aí, esses dois autores, o Owen e o Edwards, eles levam em conta o progresso da revelação de Gênesis e Apocalipse, bem? O que é muito legal. Mas, formalmente falando, é o Gabler que vai dar início a essa disciplina e essa separação em termos de estudo da teologia sistemática e da teologia bíblica. Tá? Até fiz umas marcações aqui para a gente focar em umas leituras para não ler tudo. O Gabler diz assim: existe uma teologia verdadeiramente bíblica, de origem histórica, que transmite o que os santos escritores sentiram sobre os assuntos divinos. Por outro lado, há uma teologia dogmática, de origem didática, ensinando que cada teólogo filosofa racionalmente sobre as coisas divinas. Então, a teologia bíblica, ela tem um caráter mais histórico, mais de analisar o contexto histórico da Bíblia, né? E a teologia sistemática ou dogmática, ela tem um caráter mais didático, de reunir o material bíblico de uma forma relevante para nós, né? Mas essa definição, ela é mais ou menos ok para um começo de conversa, né? Mas o Gabler, pessoal, ele infelizmente ele tinha uma forte influência do racionalismo, tá? Então, aquilo que é sobrenatural, né, aquilo que está para além da razão humana dentro do texto bíblico, não serve como ensinamento para a igreja e não serve como base de dogma, de doutrina para a igreja, tá? Então, o pontapé inicial, se você ler só isso daqui, parece muito legal, parece apenas um preciosismo e um rigor acadêmico de distinguir apropriadamente as duas disciplinas. Mas por trás disso está uma tentativa de divorciar a Bíblia, o texto bíblico, dos dogmas posteriores que a igreja formulou ao ter em contato com os dados bíblicos. Tudo bem? E ao fazer isso, você pode criar qualquer teologia que você quiser. E isso é o que aconteceu. O que nós temos aqui nesse movimento do liberalismo teológico, nesse movimento desse método histórico crítico, é exatamente esse anseio por divorciar a doutrina, a teologia, do texto bíblico. Falando, o texto bíblico não tem nada a ver com essa doutrina. Tudo bem? Então nós temos aí um nascimento meio profano aí da teologia bíblica, mas que pela graça de Deus, hoje em dia ela achou seus rumos de volta para casa, né? Ela foi redimida, por assim dizer, especialmente com o trabalho do Gerhardus Voss no século passado, que é o pai da teologia bíblica reformada, aí, por assim dizer, e ele acaba... porque, assim, imaginem vocês, conservadores, né, teólogos cristãos aí, lendo o Gabler falando isso. A reação primeira foi assim, olha, então essa teologia bíblica aí não vale a pena a gente pensar nela não, porque o cara tá falando já que precisa tirar o dogma do texto bíblico e tudo mais, então é uma disciplina liberal, é uma disciplina aí que não vai trazer nenhuma modificação para a igreja, tá? Por quê? Muito pouco do texto bíblico sobra quando você tira esse elemento sobrenatural para se aplicar sistematicamente à igreja, tudo bem? Mas o Voss, ele vai a fundo e ele consegue, então, trazer a teologia bíblica para os estudos conservadores, especialmente da linha protestante reformada aí nesse sentido, tá? Coloquei mais algumas contribuições do Gabler aí, né? E um dos alunos do Gabler, um dos herdeiros do Gabler, que é o D.L. Bauer, ele acaba aplicando isso ao antigo. Ele separa, então, Gabler separou teologia bíblica da dogmática, o Bauer separa, então, a teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e a partir de então você tem a teologia do Antigo Testamento, ou os estudos do Antigo Testamento, como uma área por direito próprio dentro aí dos estudos bíblicos. Tudo bem? Então nós temos que a separação dos caminhos da teologia sistemática com a teologia
bíblica, especialmente hoje focando no Antigo Testamento, ela se dá logo no nascimento da teologia bíblica como matéria formal, né? E eu coloquei mais 2 fatores aí que também ajudam hoje em dia a distanciar ainda mais essas 2 disciplinas. Uma é a superespecialização, que eu falei para vocês no começo, tá? Deixa eu marcar aqui, superespecialização. E outra é um retorno, uma consciência de que o Antigo Testamento não é apenas da igreja. Ela pertence os mais variados estudiosos da religião podem avaliar aí o Antigo Testamento. Então, o filósofo que vai estudar a filosofia da religião, ele pode se debruçar sobre o Antigo Testamento, especialmente o judaísmo, né? Os judaísmos aí mais ortodoxos, eles têm o Antigo Testamento como seu cânon fechado, como seu cânon completo, né? E o colocar, então, do Antigo Testamento, que agora não deve ser chamado assim, mas de Bíblia hebraica na academia, acaba tirando, então, do domínio da igreja e colocando ele num debate muito mais ecumênico, tá? Então, não é um debate dentro da teologia católica ou dentro da teologia protestante. É um debate aí mais global, hoje em dia, falando nos estudos nesse sentido, tá? Então, e se você pensar, bom, então o Antigo Testamento analisado sobre o judaísmo, aí que não tem nada a ver mesmo com a teologia sistemática cristã, né? E aí que você tem uma separação ainda maior nesse sentido. Então, existe uma generalização aí dessa separação dessas 2 disciplinas, tá? Antes da gente identificar os campos aqui das 2 disciplinas, alguma dúvida, algum comentário? Cada partinho eu vou parando para vocês falarem aí. Não se avergonhem, hein? Não? Então, bora lá. Vamos identificar, então, os campos. Mas antes disso, Adilson, existe uma TS judaica. Até onde eu tenho lido, é porque o judaísmo, não existe judaísmo, né? Existem judaísmos no plural. E como são judaísmos no plural, existem obras de teologia judaica, né? Existem obras que vão colocar para nós o desenvolvimento dos judaísmos, né? Mas o judeu, ele é muito mais voltado para esse estudo um pouco mais voltado ao que seria os estudos bíblicos, né? O estudo da Bíblia hebraica, num sentido mais tópico do que juntar toda a Bíblia hebraica num todo coerente. Porque existem tentativas de juntar a Bíblia hebraica num todo coerente, mas assim, juntar a Bíblia hebraica num sistema seria uma teologia sistemática da Bíblia hebraica. Quando a gente fala de teologia sistemática cristã, precisaria juntar aí com o Novo Testamento e a teologia histórica nesse sentido também. E com todo o debate da sistemática nisso tudo também. Então, existem sim obras de judeus que tentam, eu não vou lembrar os títulos agora certinho, depois eu posso postar para vocês, que vão fazer, olha, ok, o Antigo Testamento é sobre Berit, é sobre aliança, né? Então, vamos tentar sistematizar aqui, mas não é considerado, do ponto de vista da teologia sistemática cristã, uma teologia sistemática completa. É uma teologia do Antigo Testamento ordenada aí de forma coerente com algum tema que o autor acha que é primordial aí. Bom? Então, esse teólogo aqui, o Karl Rahner, que é um teólogo muito importante católico do século passado, ele vai dizer o seguinte: não é fácil preencher a lacuna entre a teologia dogmática e a exegese no caso do Novo Testamento. E, portanto, não é de surpreender que a mesma tarefa seja ainda mais difícil no caso do Antigo Testamento. Então, se é difícil a gente juntar TS com NT, muito mais difícil é com o Antigo Testamento. Tá? Então, sobre o que estuda os campos do Antigo Testamento? Qual que é a ênfase? A ênfase, pessoal, para resumir todo esse texto aqui, é o aspecto literário e o aspecto histórico do Antigo Testamento. Tá? Então, os estudos bíblicos do Antigo Testamento, essa área de pesquisa, ela vai focar, então, nesses 2 aspectos. O aspecto linguístico, gramatical, tudo bem? Então, alguém que vai fazer algum estudo do Antigo Testamento, vai, vamos pegar aqui se o Bereshit de Gênesis 1:1 é um absoluto ou é um construto,
né? Se é no princípio absoluto ou se é quando Deus começou a criar a terra e instalação em forma vazia, né? Então, ele vai para essa análise mais gramatical, né? Mais sincrônica ou diacrônica, e também vai pegar o contexto histórico ali da coisa. Então, quando lá em Gênesis 1:2 fala que o Espírito pairava sobre a face das águas, né? O pessoal que vai dizer que, por exemplo, a palavra terron, que é o oceano ali, as águas, né? A mesma palavra na origem, né? Para a palavra Tiamat, que é um mito ali do Antigo Oriente Próximo, que era um dos deuses criador, ou deuses criador ali de religiões que circuncidavam ali, circunreferenciavam ali Israel, tá? Então é como se o autor de Gênesis, né? E aí reparem que eu estou usando a linguagem desses estudiosos, não estou falando. Eu creio que Moisés escreveu Gênesis, mas quando você vai para esse campo, você nunca vai ler como diz Moisés. O autor aqui do texto vai falar que Deus está combatendo Tiamat, aqui no caso. Tudo bem? Isso é um exemplo, né? E aí, hoje em dia, por exemplo, já fizeram uma tese de doutorado todinha refutando que Terron teria a mesma origem, a mesma raiz que Tiamat. Vamos mostrar que uma coisa não tem nada a ver com outra e, portanto, não existe essa mitologização do final do versículo 2 de Gênesis 1. Mas o que o pessoal vai estudar, então? Vai estudar toda a literatura do Antigo Oriente Próximo, tudo bem? Então, a literatura da Mesopotâmia, do Egito, de tudo que foi escrito ali no Antigo Oriente Próximo, tá? Na época que foi escrito o Antigo Testamento ali. Então, o Gilgamesh, o Enuma Elish, existe, assim, uma pleiade, uma porção gigantesca de literatura que vai fazer esse background histórico literário para você analisar. Então, isso seria você fazer um estudo do Antigo Testamento em algum recorte, algum versículo, palavra ou livro que você vai querer fazer. Então, esses dois aspectos, eles ganham proeminência. O aspecto literário, o aspecto linguístico, textual, e o aspecto histórico. O que é esse texto? Onde está localizado esse texto? Qual que é a literatura relevante que você pode fazer comparações para tentar trazer um esclarecimento desse texto? Então, assim, de forma bem geral, isso é o estudo do Antigo Testamento. E aí, nesse sentido, eles usam vários pontos de vista. Ponto de vista exegético, histórico, literário, crítico textual, arqueológico, filológico, geográfico ou hermenêutico. Então, existem várias abordagens aí nesse sentido. Tá bom? E os estudos da teologia sistemática? Deixa eu voltar aqui. A teologia sistemática sempre esteve mais associada à organização lógica, né? Ou à ordenação de conceitos centrais da Bíblia, como, por exemplo, Deus, Cristo, criação, escatologia, eclesiologia, sacramentos, eclesiologia e por aí vai. Portanto, a sistemática, ela, como disciplina, vira fornecer um relato coerente da teologia cristã como um todo. Então, vejam que uma se preocupa mais com localizar o texto no seu contexto, né? Portanto, uma leitura mais atomizada. E a teologia sistemática, ela tem uma outra abordagem. Ela vai pegar não só o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, a teologia histórica, e vai tentar dar coerência sistêmica, dar coerência lógica aí ao todo da teologia cristã. Então, são duas abordagens diferentes e são com alvos diferentes em vista aí. Então, elas têm as suas diferenças. Pode falar. O senhor repetiu aí eclesiologia 2 vezes. O senhor repetiu, de verdade. Perdão. É verdade. Boa, Matheus. Eu vou corrigir isso daqui. Ó, um errinho aqui no texto achado. Valeu. Deixa eu marcar aqui. Tá vendo, gente? A gente precisa sempre revisar o texto. Escrevi na correria, dá isso mesmo. Deve ter outros aqui. Certo? A eclesiologia é muito importante, Vini. Boa. Vamos lá, então. Alguns estudiosos, então, vão falar que a teologia sistemática ela está mais ligada à estrutura do pensamento grego, como, por exemplo, Golding vai nesse sentido, né? Em oposição ao espírito um pouco mais histórico aí que a gente encontra aí no Antigo Oriente Próximo, no Antigo Oriente
Próximo aí, ou Antigo Oriente Médio, tá? Mas eu não gosto dessas divisões, pessoal, porque assim, é muito popular hoje em dia, né? E alguns especialistas de Antigo Testamento, eles falam isso, e aí por serem muito especialistas, eles vão ter certa influência, né? Fazer essa distinção drástica. Porque qual que é o problema? Quando você fala estrutura do pensamento grego, você está fazendo uma generalização muito grande, ok? Estrutura do pensamento grego de que época? De quem? Será que Homero tem a mesma estrutura de pensamento que Platão? Será que Platão tem a mesma estrutura de pensamento que Aristóteles? E Platão foi mestre, né, professor do Aristóteles. Será que Sócrates tem a mesma estrutura de pensamento que os estoicos, por exemplo? Né? Então, quando a gente fala pensamento grego, né, como um pensamento um pouco mais sistematizado, para você fazer esse movimento, né, você precisa dominar todo o pensamento grego e ver o que une toda essa massa gigantesca e diversificada que é o pensamento grego. E, por outro lado, você fala assim, não, mas o pensamento hebraico é nesse sentido, é diferente nesse sentido. Mas pensamento hebraico também pega um distanciamento histórico muito grande, né? Uma variedade literária muito grande. Então, por exemplo, você tem Moisés escrevendo em narrativa, aí você tem Davi escrevendo em Salmos, Salomão escrevendo Provérbios, os profetas escrevendo o gênero profético, o gênero apocalíptico, né? E você fala assim, não, você pegar um exemplar de um pensador grego ou hebreu e dizer que aquilo é o pensamento hebraico, o pensamento grego, né? É uma generalização muito grande. E o risco de você cair numa falácia da generalização aí é muito grande, né? Então, eu não entendo que, por exemplo, a investigação histórica, que seria essa estrutura diferente aí, esteja mais hebraica, né? Precisa estar fora aí do pensamento grego, tá bom? E eu não entendo também que a coerência sistêmica e lógica, né, esteja aí em contraponto ao Antigo Testamento, aos estudos do Antigo Testamento nesse sentido. Uma coisa não exclui a outra. Então a gente precisa tomar cuidado com essas generalizações. A teologia sistemática ela é ruim porque ela é uma helenização dogmática da Bíblia, que a Bíblia é muito mais hermeneuticamente aberta, o espírito hebreu existem, claro, diferenças, existem pontos em comum que vai unir o pensamento grego e hebraico, mas generalizar, não, a teologia sistemática é grega e a teologia, os estudos bíblicos, ela é hebreia, né? É uma coisa assim que eu não recomendo, não é saudável nesse sentido por conta dessa generalização gigantesca que se faz, tá? O pessoal está entrando aqui, deixa eu só liberar aqui. Tudo bem, gente? Perguntas nesse sentido? Então, dentro dos estudos da teologia do Antigo Testamento, né, o Eichrodt, na década de 70 do século passado, ele vai colocar em um princípio unificador do Antigo Testamento como sendo a aliança, né, o termo berit em hebraico, e vai mostrar que existe uma coerência no Antigo Testamento quando você referencia-se com o centro aí como sendo a aliança. Então, o Eichrodt não é o primeiro a fazer isso, o pessoal do século XIX fez isso também, em tentar sistematizar o Antigo Testamento, alguns estudiosos, e tentar também encontrar um centro unificador do Antigo Testamento. Bem? Mas o von Rad, né, o Gerhard von Rad, mais ou menos aí na mesma época, ele vai ser muito, muito influente para o estudo do Antigo Testamento, né? Ele vai dizer que não é possível encontrar um centro e, portanto, uma coerência no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. Ele vai dizer o seguinte, ao contrário da revelação em Cristo, a revelação de Yahweh no Antigo Testamento é dividida em uma longa série de atos separados de revelação que são muito diferentes em conteúdo. Tudo bem? Então o conteúdo revelado na história primeira, lá de Gênesis 1 a 11, é muito diferente do que o conteúdo dos patriarcas, que é muito diferente do conteúdo da lei mosaica, que é muito diferente do conteúdo dos profetas e por aí vai. Então, essa divisão da Bíblia em conteúdos muito diferentes, ela acaba
quebrando essa tentativa de unificar e, portanto, dar uma certa coerência aos estudos aí do Antigo Testamento. Então, aqui com o Von Rad, a coisa começa a se separar um pouco mais, porque o diálogo se separa ainda mais, porque não existe uma coerência no Antigo Testamento, portanto, o teólogo sistemático, que é o farejador aí de sistemas, né, ele acaba não tendo nenhuma voz aí na teologia do Antigo Testamento. Tá? E como isso se dá na prática? Então vamos ver o nosso estudo de caso aqui com Provérbios 8. Especialmente em verso 22 ao 31, que é aquela famosa perícope sobre a Senhora Sabedoria, né, que é uma mulher personificada ali em Provérbios 8, que ela fala que estava com Deus na criação. Tudo bem? Ela é co-criadora junto com Deus ali. Então, essa passagem ela é muito famosa, ela é usada desde sempre. Justino Marte, por exemplo, no seu diálogo com Trifão, né, com o rabino Trifão ou Trifo, né, ele vai citar extensamente Provérbios 8 para argumentar a favor de uma leitura cristológica do Antigo Testamento. Você tem todo o debate ariano versus os teólogos nicenos ali, também ganhando uma proeminência aí com Provérbios 8, né? Então, Ário ele vai ler Provérbios 8 como sendo Cristo, mas como Cristo como sendo a primeira criatura criada. Então, a sabedoria fala, eu estava no princípio como a primeira de suas obras, por exemplo, vai aplicar isso a Jesus falando que Cristo é a primeira criatura criada. É como se fosse uma divindade, é divino, mas é uma divindade diferente do Pai, uma divindade menor, e, portanto, é uma criatura, ainda que seja muito exaltada. Provérbios 8 vai ser uma das bases aí diário para a sua heresia ariana aí, tudo bem? Atanásio, ele, ao responder a Ário, ele vai citar extensamente aqui, Provérbios 8 a 22 a 31, e o debate, então, ele continua nesse sentido. Eu não coloquei essa pesquisa aqui da recepção patrística e medieval de Provérbios 8, porque, assim, fugiria muito do meu propósito de apenas fazer um estudo de caso e depois chamar a teologia sistemática, a coisa ficar muito grande, tá? Então, eu fiz um resumo dos estudos mais recentes aí dessa passagem. Então, esqueçam o debate cristológico, esqueçam Ário, esqueçam a leitura cristológica. Como que Provérbios 8 está sendo interpretado nos estudos bíblicos do Antigo Testamento hoje? Para resumir uma longa conversa, existem 3 focos aqui que eu apontei no meu texto. Tá? Primeiro, a sabedoria de Provérbios 8 é uma deusa. Tudo bem? Então você tem ali um Deus masculino, Yahweh, e você tem ali a sua companheira, a Hokmah. Hokmah é sabedoria em hebraico, né? Que seria então uma deusa. Então, esqueçam aí tudo que é teologia monoteísta do Antigo Testamento, você tem então essa proposta. Então, esse tipo de conclusão é baseado em comparações com a deusa da sabedoria do Antigo Oriente Próximo. Então, a Cláudia Camp, uma feminista, ela vai dizer isso, o Michael Coogan, em 1999, e o William Young, em 2001, são todos proponentes dessa perspectiva. Tá? São todos estudiosos aí do Antigo Testamento. O Hermann Gunkel, que é o pai da crítica da forma do Antigo Testamento, ele foi um dos primeiros a salientar que a Senhora Sabedoria, em Provérbios capítulo 1 até o capítulo 9, tinha as qualidades de uma deusa, e ele sugeriu um pano de fundo mitológico da Mesopotâmia. Então, reparem a metodologia aqui. Então, qual que é a metodologia do estudioso do Antigo Testamento? Eu vou pegar o texto e eu vou contextualizá-lo aqui em toda a literatura relevante do Antigo Oriente Próximo. Então, como que a sabedoria é retratada nessa literatura do Antigo Oriente Próximo? Ela é retratada como uma deusa, uma divindade, especialmente aí com características femininas. Então, por conta de toda essa massiva literatura falando que a sabedoria é uma deusa, o Provérbios 8 não escapa, então, desse sits in leven, desse contexto concreto mitológico antigo. E, portanto, o que você tem a Senhora Sabedoria de Provérbios 8, ela não é uma personificação literária, ela é apenas uma expressão mitológica de uma deusa mesmo. É como se o autor de Provérbios 8 cresce que escrevesse um poema
referenciando essa deusa, tá? Então, outros estudiosos não viram um pano de fundo mesopotâmico, mas um pano de fundo egípcio. Então, vamos localizar em outro pano de fundo aqui, lá na literatura egípcia, né? Particularmente as deusas Isis e Maat. Por exemplo, no final da década de 1960, Christa Bauer Kayatz apresentou a hipótese de que a deusa egípcia Maat era ancestral da Senhora Sabedoria de Provérbios 1 ao 9, fornecendo numerosos paralelos entre as duas. E o W.L. Knox também chegou às mesmas conclusões que a Kayatz aí. Tudo bem? Mais um exemplo aqui, nós temos uma monografia chamada Wisdom in the Book of Proverbs, né? Sabedoria no livro de Provérbios, uma deusa hebraica redefinida, né? Onde o Bernhard Lang postula que a antiga sociedade israelita era uma grande parte politeísta, adorando pelo menos mais uma deusa, né? Astarte, que é a rainha dos céus, junto com Yahweh. E contra esse pano de fundo, a Senhora Sabedoria deve ser entendida como outra deusa. Tudo bem? Então, ok, Israel, em determinados períodos, o povo de Israel caiu em idolatria e em politeísmo, né? Com esse pano de fundo todo, o Lang vai dizer, olha, então, aqui em Provérbios 8, você tem uma expressão desse tipo de politeísmo que caracterizava a sociedade hebreia aí, dos séculos antes de Cristo. Portanto, é também a caracterização aí de uma deusa nesse sentido. E também a teologia feminista, a partir da década de 80, ela vai identificar Roquimá aí com a possibilidade de falar de uma espiritualidade, uma teologia feminina, ou referenciar a divindade em termos femininos nesse sentido. Então, nessa teologia feminista, Deus não é ele, né, o eu sou ou ele é, mas Deus, a divindade, é ela. Então, seria um ela é. Então, trazendo então pronomes femininos, especialmente com base em Provérbios 8 para esse debate. Bem, agora, toda essa pesquisa aqui tem alguma coisa a ver com a recepção na teologia sistemática de Provérbios 8? Sim ou não? Vamos lá, gente, vocês estão aí? Creio que sim, professor, porque acaba que, como o senhor mesmo disse, na teologia sistemática a gente se preocupa com uma contextualização e uma visão mais ampla de todo a temática bíblica, né? E se você analisar Provérbios 8 bem destacado, você vai acabar abrindo espaço para essas visões divergentes e interpretações um pouco distantes, talvez. Então, problematizando isso, Vini, é que os teólogos sistemáticos eles não vão entrar nesse debate. Então, os teólogos sistemáticos, a gente vai ver, já vão pressupor que não é uma expressão de uma deusa aqui. E, portanto, toda essa bibliografia, ela é, digamos assim, inútil, ou ela é irrelevante para o debate da teologia sistemática. Então, se você pegar, a gente vai ver daqui a pouco, Provérbios 8 na sistemática, não tem nada a ver. Não existe um ponto de contato aqui nesse sentido. Tudo bem? E, portanto, esses estudos bíblicos estão, assim, um mundo de distância dos estudos da teologia sistemática. Tá bom? Só problematizando um pouco aí a questão. Um outro ponto aí, reunindo alguns materiais, é uma personificação poética, tá? Então, não tem nada de status ontológico de um ser, como, por exemplo, a deusa, a sabedoria, como um ser, uma deusa, e também, se é apenas uma personificação poética, não tem nada a ver com Jesus também, nesse sentido. Tá? Alguns teólogos evangélicos, como o Derek Kidner, por exemplo, vai falar, olha, é uma personificação literária, poética, mas que tem lá sua ligação com Jesus. Mas isso é dentro da academia mais evangélica aí, tá? Mas, sendo apenas uma personificação poética, ela não é, de forma alguma, um tipo de Cristo. E uma hipostatização da sabedoria. A hipostatização é uma personificação dela. Então, você tem ali na década de 40 o Hermann Ringren, né?
com a monografia dele, falando que, ok, a sabedoria de Provérbios 8 é uma pessoa, uma hipostatização da sabedoria de Deus, mas não tem nada a ver com uma das pessoas da divindade ou da trindade, então não tem nada a ver com os debates trinitários, tá? Resumindo, né, existe muito debate sobre o significado do verbo canar, né, que lá em Provérbios 8, 22 tem ali ele é articulado como canani, o Senhor. O que significa canar ou canani? Será que é o Senhor, a sabedoria falando que o Senhor me criou, ou o Senhor me possuía, ou o Senhor me estabelecia no princípio da sua criação? Então, existe muito debate sobre esse verbo em hebraico aqui, destacado aqui, tá? Mas o Tremper Longman III ele vai resumir o seguinte: Provérbios 8 não é uma profecia sobre Jesus ou qualquer tipo de descrição literal dele. A mulher sabedoria não é uma forma pré-encarnada da segunda pessoa da Trindade. Jesus não deve ser identificado com a sabedoria. A associação entre Jesus e a mulher sabedoria no Novo Testamento é uma maneira poderosa de dizer que Jesus é a personificação da sabedoria de Deus. Então nós temos uma negação veemente de uma leitura cristológica aqui de Provérbios 8, nesses estudos bíblicos do Antigo Testamento. Tá? E nas teologias sistemáticas, nós temos um outro oposto. Provérbios 8 representa na teologia sistemática essa coleção de versículos, né? É mais citado no livro de Provérbios, essa parte na sistemática, do que qualquer outro versículo em Provérbios. E qual que é o debate de Provérbios 8? Nós temos os seguintes títulos ou categorias em que Provérbios 8 é usado na sistemática: para falar sobre trindade, para falar sobre a divindade do Filho, e para falar das distinções e unidades dentro da Trindade. Então, o Pai não é o Filho não é o Pai. E para referenciar isso, nós temos, então, a Provérbios 8 como uma das bases aí da debate da teologia sistemática. Tá? Então, o apanhado que eu fiz foi do século XVII até século XX. Eu não entrei nas teologias sistemáticas mais recentes, como a da Catherine Sonderegger. Ela está publicando ainda a sistemática dela. O Veli-Matti Karkkainen, eu não pesquisei nele também. O Richard Müller, o Joel Bick também está produzindo sistemática também. Essas mais recentes, eu não entrei na questão. Mas eu peguei o Wilhelmus Abrakel, por exemplo, que escreveu no século XVII. Peguei o John Gill, que também escreveu no século XVIII, ali também. E peguei as mais consensuais aí. Berkhoff, o Bavinck, o Strong, o Moley, o Krauss, o Rod, o Gruden, o Stanley Granz, eu peguei um pouco, eu pesquisei também. Peguei as Institutas de Calvino, elas não são uma teologia sistemática, mas quase. Peguei o Calvino também nesse sentido, tá? E o Turretin aí também, no século XVII, XVIII, escrevendo aí. E todos eles vão usar Provérbios 8 para falar sobre trindade, para falar sobre cristologia, para falar, por exemplo, também da doutrina da criação, tá? Entra nesse tópico também. E para falar um pouco sobre revelação. Então, a sabedoria como revelando Deus para nós. Tá bom? Alguns estudos mais sistemáticos vão ter alguma cautela sobre aplicar isso diretamente a Cristo, tá? E eu coloquei uma observação do uso do Pannenberg também nesse sentido. O Paul Tillich vai descartar completamente também nesse sentido, mas aí a gente está entrando nas sistemáticas mais influenciadas pelo liberalismo. Tudo bem? Então, gente, o ponto de fazer todo esse levantamento aqui é mostrar a diferença gritante da recepção de Provérbios 8 nos estudos do Antigo Testamento e nos estudos da teologia sistemática. Então, num primeiro momento, parece que não há possibilidade de diálogo entre alguém que está estudando literatura do Antigo Oriente Próximo e como a Rokhma é usada nessa literatura, e o debate ariano ou cristologia nicena debatido aí nessa gama de teologias sistemáticas, tá? E a minha proposta de diálogo, para a gente caminhar para o fim, é a partir da metodologia ou da abordagem da hermenêutica teológica. Se vocês me acompanham aí, vocês sabem que eu falo bastante sobre isso. O que é hermenêutica teológica? É um movimento que, ao mesmo tempo que ele é recente,
vamos supor, década de 80 para cá, mais ou menos, ele clama para si uma certa antiguidade, né? Então, a hermenêutica teológica vai ser uma leitura teológica da Bíblia, tudo bem? Que foi o método por excelência de toda a interpretação bíblica da igreja nesses 2000 anos, especialmente no período da hermenêutica pré-crítica, pré-liberalismo aí, tá bom? Mas mesmo pós-hermenêutica crítica, pastores e teólogos conservadores continuaram a usar essa metodologia, mas ela foi mais formalizada recentemente, tá? Então, nos estudos teológicos, a hermenêutica teológica ela é uma das metodologias mais recentes aí que nós temos, tá? O que é uma hermenêutica teológica? É você pressupor que a Bíblia é a palavra de Deus e você pressupor, portanto, que você vai encontrar Deus, se encontrar com Deus no texto bíblico, ok? E, portanto, se ela é a palavra de Deus, você tem, então, uma coerência nessa revelação. E se ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus para o povo de Deus, para a igreja. E, portanto, você precisa ouvir, então, como o Espírito falou com o texto bíblico ao longo desses 2000 anos. Então, a hermenêutica teológica ela vai levar em conta todas as áreas da teologia. A teologia bíblica, Antigo e Novo Testamento, a teologia histórica, como a Bíblia, então, foi interpretada ao longo da história, e também a teologia sistemática nesse sentido. Tá? Ao pressupor, portanto, que a Bíblia é a palavra de Deus, é possível, também não é só possível, mas é um dever da igreja dar uma coerência ao todo da revelação, e a isso nós chamamos de teologia sistemática. Tá? Deixa eu ver como que eu posso resumir essa parte aqui para vocês. Olha só, deixa eu só ler essa parte aqui para vocês. Com todas essas diferenças, seria possível uma maior aproximação entre essas duas áreas? Seria possível um engajamento sério, sem ficar em cima do muro, entre estudos bíblicos e teologia sistemática aí? Em uma época de especialização cada vez maior, onde sofremos de uma sobrecarga de informação, será que algum remédio ou terapia será suficiente? Numa época onde há pouco esforço de cooperação entre os estudiosos do próprio estudos bíblicos do Antigo e Novo Testamento, né? Muito menos entre estudiosos bíblicos e sistemáticos, tentar fazer uma ponte entre TS e AT seria como perguntar com o Tertuliano, né? O que Jerusalém tem a ver com Atenas? Mas vamos lá. Será que os teólogos do Antigo Testamento, será que eles precisam dos teólogos sistemáticos? E será que os teólogos sistemáticos precisam dos teólogos do Antigo Testamento? Vamos tentar responder aí. Deixa eu ver onde que eu posso resumir aqui. Se a gente for aplicar a hermenêutica teológica aos estudos do Antigo Testamento, pessoal, a gente vai ter o seguinte. Nós temos um tripé na interpretação bíblica. O aspecto literário, linguístico, o aspecto histórico e, o mais importante, o aspecto teológico. Tá? Os estudos bíblicos, como eu falei para vocês, têm a tendência de reduzir, portanto, a análise deles aos estudos linguísticos ou aos estudos históricos, deixando de lado o aspecto teológico, tá? Porque aí já é coisa de sistemática, de dogmática, e a gente quer divorciar, então, desassociar o estudo desinteressado, entre aspas, dos estudos teológicos. Mas isso, pessoal, vejam, é uma influência do iluminismo, especialmente do historicismo, dentro do estudo do Antigo Testamento. Então, entre 1870 e 1920, os estudos do Antigo Testamento estavam completamente cativos da filosofia do historicismo que era vigente ali naquela época, né? E isso é o quê? Eu tenho uma certa neutralidade que eu posso e que eu devo trazer para o texto bíblico, então eu estou fazendo uma leitura desinteressada, não enviesada do texto. Isso é impossível. E isso não só é impossível, mas como também não é desejável fazer esse tipo de leitura, né? Todos nós carregamos pressupostos para o texto. A pergunta é se esses pressupostos eles são adequados ou não
para a leitura do texto. Então, será que eu consigo ter os mesmos pressupostos que Moisés e Isaías teve, ou eu vou ter os mesmos pressupostos que o William Dilthey, filósofo e historicista alemão do século XIX, teve para interpretar o texto bíblico? Então, a hermenêutica teológica para os estudos do Antigo Testamento vai recuperar o aspecto teológico em meio ao aspecto literário histórico. Por quê? Se você apenas analisar a gramática de qualquer texto bíblico e apenas analisar o contexto histórico, o seu trabalho ele já é por si só reducionista e insuficiente. Porque o texto bíblico ele não é um texto apenas de informação, ele não é uma obra literária como é a Odisseia de Homero, e ele não é uma obra de historiografia historicista alemã. O texto bíblico ele é diferenciado porque ele é um texto eminentemente e centralmente e essencialmente um texto teológico, ou seja, um texto que está revelando Deus para o povo de Deus. Então, eliminar a teologia, o aspecto teológico da análise literária histórica, é perder o propósito dessa via literária dentro do contexto histórico, o propósito original daquela passagem. E, portanto, é um estudo absolutamente insuficiente. E que não está levando em conta o que o próprio texto que está sendo analisado está querendo dizer para nós. Então, a teologia sistemática, ela daria para os estudos do Antigo Testamento certas balizas, certos limites teológicos para a própria leitura histórico-literária não cair em falácias, né? Por exemplo, vamos pegar aquele primeiro exemplo de recepção de Provérbios 8 nos estudos bíblicos hoje, que é falar que a Roquimá de Provérbios 8 é uma deusa, né? Essa leitura cai na falácia da paralelomania, que é uma falácia exegética muito feia. Porque ao pegar Provérbios 8 e sair fazendo todos os paralelos com a literatura ao redor, você tem uma tendência de achar que Provérbios 8 está falando a mesma coisa que a literatura egípcia e a literatura mesopotâmica estão falando sobre sabedoria. E aí você vai falar assim, não, então é a mesmíssima coisa. E você acaba traindo uma análise literária, linguística, histórica mais decente do texto. Você acaba caindo, portanto, numa falácia ao desprezar esses limites teológicos que a teologia ajudaria nesse sentido. Então, vejam que não é uma imposição do tipo, não vai pesquisar literatura mesopotâmica. É uma limitação no sentido de ler o Provérbios 8 dentro do contexto do livro de Provérbios e dentro do contexto da sabedoria hebraica. E ver, ok, existem paralelos com o Egito, com a Mesopotâmia, mas será que é a mesma coisa? Ou será que não é uma polemização contra essa sabedoria egípcia e mesopotâmica? Ok? Ou, às vezes, ok, existe um paralelo aqui, mas será que o autor de Provérbios 8, no caso para nós, Salomão, não estaria fazendo esse paralelo exatamente para mostrar que o conceito pagão ele é errado? A sabedoria, portanto, não é uma deusa, ok? Então, os estudos do Antigo Testamento, eles precisam levar em conta o aspecto teológico. O aspecto teológico, portanto, dialoga muito com a teologia sistemática. Por outro lado, pode falar, Matheus. Interessante que quando o senhor fala a respeito desse ter um domínio mínimo, pelo menos, de várias áreas de saber teológico, porque realmente isso evita que esses erros aconteçam, né? Então, se eu sou alguém especializado só na área do Antigo Testamento, talvez eu caia nessa falácia. Mas quando eu tenho o suporte da teologia sistemática, eu já passo a analisar de uma outra ótica, né? Com outros saberes, com outros recursos, para que eu não venha cair nesse reducionismo e, às vezes, até realmente uma falácia mais séria, né? Então,
sendo importante esse diálogo entre as áreas para servir como suporte, não como áreas antagônicas, como algumas pessoas podem colocar. Perfeito. Como o próprio Provérbios diz, né, na multidão do conselhos, a sabedoria. Então, se você tem só a sua visão, um ponto de vista, isso é, por definição, uma leitura reducionista insuficiente, né? Por exemplo, todo mundo no Antigo Testamento acreditava que Terrom estava se referenciando aí a Tiamat, lá em Gênesis 1:2. Mas a tese de doutorado, eu posso mandar para vocês depois, mas assim, é uma coisa muito especializada em Antigo Testamento, né? Vai mostrar, gente, acorda, não tem nada a ver, né? A raiz de uma possível língua semítica original ter resultado Terrom e Tiamat nesse mesmo nível. Tá? Então, isso assim, foi refutado, foi mostrado que é uma leitura errada de Terrom lá em Gênesis 1:2, mas que o pessoal não conseguia ver, porque vão achar paralelo em tudo quanto é lugar aqui, e portanto, de forma assim, bem indiscriminada, aplicar o texto bíblico. Tem um filósofo, acho que é o Joseph Campbell, que ele faz esse paralelo entre o Deus bíblico e o Deus africano e tal, das comunidades africanas. E ele faz justamente baseado nesse olhar de paralelo, mas sem o peso de algo mais sistemático, né, da Bíblia. Exatamente, perfeito. Por outro lado, o pessoal da teologia sistemática precisa dar ouvido e ler o que é de relevante aí dos estudos bíblicos, tá? Porque pegar Provérbios 8 e falar assim, não, Provérbios 8 está falando imediatamente sobre Jesus, é também descontextualizar Provérbios 8, tá? Qual que é o movimento? Vamos ouvir Provérbios 8. É uma personificação literária da sabedoria, tá? Porque sabedoria é um atributo de Deus, Deus criou todas as coisas com sabedoria, e Salomão ele vai ali, então, personificar com uma mulher. Por quê? Quando você coloca no contexto de Provérbios capítulo 1 a 9, você tem duas mulheres. Você tem a senhora sabedoria e você tem a senhora, a loucura, né? Que é muitas vezes referenciada como uma prostituta, né? Essas duas mulheres, elas estão o tempo todo chamando as pessoas, chamando os homens a ir ter com ela. Então, se você dá ouvido para a sabedoria, para essa mulher que é a Roquimá, você vai encontrar vida. E você vai encontrar a vida espiritual ali. Por outro lado, se você der ouvidos para a loucura, para a prostituta, o fim do caminho dela é a morte, né? E em Provérbios 9, essas duas mulheres estão no alto de montes. O que é o alto do monte nessa cosmovisão antiga? É onde ficavam os templos dos deuses. Quer seja o tabernáculo, o templo do Deus verdadeiro em Jerusalém, no Monte Sião, quer seja os altos ali de templos, de altares idólatras. Então, nesse sentido, a sabedoria ela pode ser uma personificação literária da própria Torá, da própria revelação de Deus, chamando do alto do Monte Sião, do alto do templo, venham a mim, venham adorar ao único Deus verdadeiro no templo aqui de Jerusalém. Por outro lado, a loucura ela é uma personificação da idolatria, que ela está nos altos dos montes chamando, venham a mim. Então, antes da prostituição e do adultério físico, o texto está mostrando um adultério espiritual que é sinônimo de idolatria. E no fim da idolatria, você tem a morte. Tudo bem? Ok, contextualizei a passagem. Como essa passagem ela é colocada no contexto da Bíblia como um todo? Você tem textos do Novo Testamento que vão se basear, então, nessa personificação literária da sabedoria como um tipo de Cristo. Cristo, ele é a sabedoria de Deus. E é ele que nos chama a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. E é nele que nós encontramos vida. Então, ok, é um tipo de Cristo. Você faz esse movimento e aí você coloca na sistemática, no debate aí com o arianismo. E aí, para você ver se canar significa criar e qual que é a implicação disso para a cristologia, você precisa ouvir o cara do Antigo Testamento primeiro. E contextualizar ali, será
que está falando que Cristo é realmente a primeira criatura criada, e Cristo se você falar que Cristo é imediatamente a sabedoria de Provérbios 8, né, é isso que Ario fez. Estão percebendo? Ele pulou da sistemática para o texto bíblico sem levar em conta Provérbios 8 no seu contexto original e como você pode usar ele no contexto canônico como um todo. Tudo bem? Como ele se referencia à Torá antes dele e como ele pode apontar para o Messias depois dele. Mas isso é um movimento a posteriori, é um movimento posterior. Tudo bem? Então, o teólogo sistemático ele precisa dar ouvido aos estudos bíblicos para não sair citando o versículo fora de contexto também. Mas uma vez feita a exegese, colocar no debate histórico da divindade de Cristo, da trindade, da criação, da providência, é um movimento legítimo. Mas é um movimento legítimo que precisa levar em conta a ordem das coisas. Tá? Não é, citei Provérbios 8 aqui, en passant, né, de passagem aqui no debate cristológico. Calma, né? Calma, muita calma. Vamos ouvir primeiro o texto bíblico, e aí o teólogo sistemático precisa dos teólogos bíblicos, e os teólogos bíblicos precisam do teólogo sistemático. Então nós temos aqui o famosíssimo círculo hermenêutico, ok? Onde a Bíblia não deve ser interpretada sem os dogmas centrais que ela traz e que foi formulado na história. Portanto, se você precisa de uma leitura teológica, mas o dogma ele precisa ser informado pelo texto bíblico. Então vejam que é um círculo, né? Quem vê primeiro o ovo ou a galinha, né? Quem vê primeiro a leitura teológica ou a leitura literária histórica, bom, é uma coisa que precisa ser mutuamente dialogado e informado sempre, tá? Então, os estudos do Antigo Testamento precisam de uma hermenêutica mais teológica e os teólogos sistemáticos precisam de uma teologia mais hermenêutica. E aí nós temos, então, uma ponte construída de diálogo saudável, ao meu ver, eu posso estar errado, é por isso que a gente precisa da crítica de vocês aí, nesse sentido. E aí eu coloquei as obras citadas, eu separei certinho a bibliografia, obras citadas do Antigo Testamento, sobre Provérbios 8, né? As obras da teologia sistemática, eu referenciei, e aí eu referenciei depois, no final, alguma bibliografia sobre hermenêutica teológica, se vocês quiserem se aprofundar aí no assunto. Professor, agora eu abro para vocês aí, pode falar, Matheus. Qual a sistemática que o senhor considera que tenha bem de um nível assim um pouco básico, um pouco maior de diálogo entre essas áreas, porque algumas sistemáticas acabam dando mais ênfase numa área ou em outra, e qual é a que o senhor considera que seja que tem esse diálogo de forma mais saudável, assim, para a gente fazer isso? Legal. Deixa eu só para compartilhamento de tela aqui, gente. Não está aparecendo para eu parar aqui. Eu já respondo você, Matheus. Tá aqui. Parar a apresentação. Vai ficar só a gente. Então, hoje em dia, eu gosto... existe a teologia sistemática do Michael Bird. O Michael Bird, ele é um cara dos estudos do Novo Testamento e ele produziu lá uma teologia chamada Evangelical Theology, uma teologia evangélica, que é uma teologia sistemática, que vai dialogar bastante com a teologia bíblica, que é a área dele. Então, você tem um cara da Bíblia produzindo uma sistemática. Tudo bem? Por outro lado, hoje em dia, os sistemáticos estão... Por exemplo, você vai ler um professor de teologia sistemática do nível, um sujeito chamado David Van Drunen, que tem produzido muita obra, né? O David Van Drunen, ele manja muito de teologia bíblica e de teologia histórica, mas ele é alguém ele é alguém da teologia sistemática. Então, quando o Van Drunen ele vai fazer exegese, ele parece um cara do Antigo Testamento ou um cara do Novo Testamento. Ele faz tudo certinho, hebraico e grego ali na ponta da língua, dialogando com as obras mais relevantes sobre aquela questão, né? E é um autor, assim, quer você concorde ou não com ele, ele é presbiteriano, se eu não me engano, né?
o trabalho que ele faz é muito bom, é muito saudável, é digno de imitação. Quando então, primeiro ele faz a parte bíblica, depois ele faz a parte histórica, e assim, ele como teólogo histórico também é um arraso, ele é de fonte primária, de ler tudo o que se falou na história sobre determinado assunto, né? E depois sistematizar. Então ele não tem uma teologia sistemática, mas ele tem vários livros onde você tem um teólogo sistemático de ponta, dialogando em alto nível com os estudos bíblicos e os estudos da recepção da teologia histórica. Tá? O Veli-Matti Karkkainen, ele também dialoga um pouco. A própria teologia sistemática do meu ex-professor, que é o Frank Ferreira e o Alan White, eles têm uma seção de teologia bíblica, de teologia histórica, depois sistematiza e aplica ao contexto brasileiro. Eu acho muito boa a teologia do Franklin também, sobre isso. E eu estava conversando com o Franklin essa semana, ele manja muito de estudos do Antigo Testamento. Então, ele foi um professor tanto de Antigo Testamento quanto de teologia sistemática. Então, é alguém que dialoga entre essas duas áreas de forma muito competente também. Tá? Mateus, de cabeça, as que eu lembro são essas, tá? Certo, obrigado, professor. Valeu. Gente, vamos lá. Aproveitem aí para perguntar, comentar, discordar, por favor. A gente cresce no debate também. E falem aí.